Olá. No início do século, o jornalista americano H.L. Mencken afirmou: para todo problema complexo, existe sempre uma solução simples, elegante e completamente errada. O choque causado a todos nós pelo triste episódio ocorrido na escola Professor Raul Brasil, em Suzano, abre portas para diagnósticos rápidos, superficiais e, consequentemente, para as tais soluções simples. O Inspeção Nacional de hoje não tem a pretensão de abordar todas as dimensões desse problema, muito menos de apontar soluções, mas simplesmente de fazer algumas reflexões e, quem sabe, sugerir alguns caminhos. Para esse desafio, eu recebo hoje o professor Mauro Gleison Evangelista, o deputado subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais. Já vai chegar também o deputado professor Israel Batista, do PV do DF, e o psiquiatra infanto-juvenil Tiago Blanco. Senhores, muitíssimo obrigada por terem aceito a nossa conversa. Para isso que eu estou chamando uma reflexão. Normalmente no Expressão Nacional a gente faz debates, né? Eu acho que é o caso mais de uma reflexão em relação a tudo isso que está acontecendo. E eu começo com o professor Mauro Evangelista, que é professor da Secretaria de Educação do DF e é pesquisador também na área de educação. Professor, de maneira breve, numa avaliação geral, na sua opinião, onde é que nós estamos errando? Por que esse tipo de coisa está acontecendo? E quando eu digo nós errando, eu digo nós, sociedade, pais, imprensa, professores, pesquisadores, médicos, parlamentares. A pergunta é muito complexa, não dá para ter uma solução muito simples, mas eu pontuaria por agora, e acho que no transcorrer do programa a gente vai abordando outras questões, falando do meu lugar de educador, eu diria que nós estamos falhando no pacto civilizatório quando a gente não consegue inscrever as novas gerações nessa teia, nessa tessitura social, né? Eu evocaria aqui Hannah Arendt para dizer que nós temos falhado quando estamos abandonando as novas gerações. A escola cabe um lugar primordial. Eu queria dizer que a escola é a maior capilaridade do Estado brasileiro. Nós estamos em setores em que nenhuma outra política pública ainda chegou. Queria dizer que as políticas públicas no Brasil estão muito fragilizadas, mas que duas políticas não faltam à população, sobretudo os mais vulneráveis, é a escolarização e a segurança. Então, nós da escolarização estamos na vanguarda, sem retaguarda das políticas de saúde mental. Sabemos que existem excelentes profissionais na saúde mental, mas são políticas extremamente precarizadas, assim como as políticas de assistência social. Então, resta a nós, professores, darmos conta de todas essas demandas sociais. Os casos em questão são todos casos que se voltam contra a escola, não é por acaso. Não só os atuais, como Realengo, como Columbine, como tantos outros aí notificados, e isso tem uma simbologia, um significado que nós precisamos interpretar. Deputado subtenente Gonzaga, PDT de Minas. Deputado, o senhor está no seu segundo mandato, não é isso? Mas é um profissional da área de segurança, mas também um estudioso do assunto, né? Da questão de segurança. Eu sei que o senhor tem mestrado nessa área. Deputado, na sua avaliação, o que a gente deve prestar mais atenção a partir disso que o professor comenta? Eu começaria com as afirmações do professor, né? Ele falou do olhar dele de professor. Eu vou olhar do meu de pai, que passei quase 20 anos tentando tirar meu filho do quarto, do computador, e não consegui, né? No olhar de policial, eu vejo que há uma degradação dessa relação social e desse tecido social que deixa realmente abre espaço para essa vulnerabilidade e os nossas crianças e adolescentes são educados pela mídia, pelo entretenimento. Então esse tecido está muito fragilizado e no olhar de policial eu acho que falta e falhamos, né, numa política de Estado, mas eu não vejo como associar esse fato, essa construção, né, que ocorreu na memória desses 3 adolescentes, já que tem o terceiro agora que foi identificado, como uma ausência de política de segurança pública, certo? Eu não vejo como uma ação de segurança pública, no melhor conceito de prevenção, daria conta de prevenir aquele ato. Então, não vejo que isso, apesar de toda a nossa crítica
a ausência de uma política efetiva de segurança pública no país, não vejo que uma outra política, uma política mais eficaz, teria sido suficiente para prevenir uma construção, né, a partir de tudo que aquela... Porque isso não ocorre, né, não ocorre só no Brasil e não ocorre só num país como o nosso, que tem a vulnerabilidade que infelizmente nós temos, né? Então, sociedades com resultados muito melhores na prevenção, na segurança pública, têm também os mesmos fatos. Então, não vejo que isso tem uma relação direta do ponto de vista da prevenção, com a política de segurança pública. Agora, é claro que depois do fato ocorrido, dialoga sim com a segurança pública, com a capacidade nossa de investigação para achar, mas do ponto de vista do análise criminal, né? E não das razões que levaram aquelas crianças a cometer essa insandície. Dr. Tiago Blanco, psiquiatra infanto-juvenil, pesquisador, eu queria ouvir em relação a uma característica, algo que é muito característica dos jovens e que é a necessidade de pertencimento a um grupo. O que a gente vê quando a gente acompanha as reportagens sobre coisas desse tipo é que esses jovens, quando vão praticar esses atos, eles fazem questão de anunciar que vão fazê-lo, né? Eles fazem questão, depois de feito, quando não morrem, como no caso desse, de comentar o que fizeram. Os amigos, os grupos fazem muito isso, né? E a gente sabe que os jovens têm essa necessidade de pertencimento. E mais especificamente no caso dos meninos, né, dos jovens do sexo masculino, que é onde a gente vê que realmente acontecem coisas desse tipo com mais frequência, até que ponto a questão da virilidade, de se fazer, mostrar, ser reconhecido como macho também faz parte disso? Olha, eu acho que essa pergunta é muito importante, porque quando a gente está falando sobre essas questões, a gente está falando sobre o processo da adolescência, essa necessidade de pertencimento ela é inerente ao ser humano. Todos nós temos necessidade de pertencimento e de participar de algum grupo social, algum grupo que nos acolha e que nos permita relações que tenham perspectivas de confiança, de continuidade, de afeto e assim por diante. O adolescente ele passa por um momento muito particular da vida dele, que é esse momento de desligamento da figura, na verdade, familiar, figura paterna, figura materna, e identificação do sujeito na sua identidade própria e nessa busca incessante por autonomia. Então, é um momento bastante delicado e de muito conflito. O que eu acho que é importante a gente ponderar e discutir é que se o jovem, nessa fase, passando por essa fase tão difícil, está inserido dentro de um contexto violento, um contexto de uma sociedade violenta, um contexto de relações violentas, nós poderíamos ter, na verdade, a ocorrência ou o estímulo para a manifestação de algum grau de violência, por isso que isso é importante. Eu tenho ressaltado muito das relações familiares e o deputado comentou, na verdade, dessa dificuldade que é na relação com o jovem, mas é importante que as famílias, na verdade, resgatem as suas relações, as relações de afeto, de forma que os pais consigam estabelecer para com seus filhos o interesse legítimo pelo que é do adolescente. Isso que eu sinto, na verdade, que falha muito atualmente. Os adultos os pais estão, na maioria das vezes, se não todas as vezes, querendo fazer o seu melhor, mas ao mesmo tempo com uma dificuldade muito grande de se interessar pelo que é do jovem e de participar da vida do jovem de uma maneira que seja legítima e, portanto, ter um acesso a um canal de comunicação com o jovem nesse sentido. Acredito, na verdade, que a adolescência precisa passar por esse processo e quando você fala sobre a questão do gênero masculino, eu acho que vem uma questão educacional de identidade do masculino mesmo. E aí eu resgato, na verdade, a perspectiva do quanto nossa sociedade estimula o afastamento muito forte de tudo aquilo que é o feminino. E por isso, na verdade, a aproximação, na verdade, com aquilo que parece ser o masculino, que é a agressividade. E os jogos eletrônicos, na verdade, trazem isso, na verdade, trazendo imagens do masculino, mas uma imagem extremamente violenta do que é o masculino. E aí o jovem, que para se identificar nesse processo, acaba se afastando muito disso, e isso pode estimular, sim, a ocorrência de episódios violentos como esse. Acredito que todos esses fatores juntos é que estão determinando, na verdade, padrões de sociedade mais violentas, e aí, do ponto de vista política pública, a gente precisa resgatar a família. Acho que a escola é importantíssima, como o professor comentou, a escola é um ambiente muito importante e precisa, na verdade, trazer a família para junto da escola, para que nós todos, como sociedade, consigamos, na verdade, trabalhar melhor e diminuir a violência e diminuir essas expressões dramáticas de violência, como foi o caso de Suzano. Eu acho que a sua fala casa bem com o que o professor falou sobre pacto civilizatório e gerações abandonadas, né? Acho que
que tem muito a ver. Deputado professor Israel Batista, PVDF, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Nós conversávamos no início, quando o senhor estava terminando a sua votação aqui em cima, no plenário da Câmara, que a nossa ideia aqui é fazer uma reflexão. Não temos a pretensão de chegar a um diagnóstico, nem de apresentar grandes soluções, mas fazer uma reflexão para um problema que é complexo e que muitas vezes, logo depois do ocorrido, o nosso afã, né, até pelo choque, a gente tende a dizer, não, o problema é isso, a solução é essa e tal. Então, essa é a nossa conversa. E eu queria ouvi-lo em relação a essa questão do pertencimento. Você é um deputado jovem ainda, né? Então, faz pouco tempo que saiu dessa fase, né, de ser aceito por um grupo de jovens, né? Essa questão do pertencimento, os jovens, esses jovens que a gente vê em algumas narrativas, e mesmo quando são levantadas informações da vida desses jovens, são jovens que muitas vezes não se viam identificados na escola, se viam deslocados e encontraram uma forma de se fazer presentes. Eu tenho uma vivência como professor e nesse tempo, apesar do elogio da juventude, eu já tenho 18 anos de sala de aula e eu percebo que nós vivemos numa sociedade, primeiro que louva a resolução violenta dos conflitos. E não são só os jogos eletrônicos, é só você abrir a nossa querida Netflix. E enfim, os programas, os filmes, as séries de grande repercussão, muitas vezes são séries violentas e nós vivemos uma ode à violência nos últimos anos. Nós também vivemos uma crise muito profunda no formato da educação familiar desde os anos 80. A sociedade brasileira viveu um período de certo autoritarismo. Nos anos 70, a mulher perdeu a voz, as crianças perderam a voz. E nos anos 80, na onda liberalizante democrática, as famílias então optaram por mudar o estilo de educação e entendeu-se como liberdade deixar que as crianças e os adolescentes fizessem o que quisessem fazer e não fizessem o que não quisessem fazer. Dos anos 80 para cá, nós vivemos então uma liberalização dos costumes familiares que teve consequências na escola e que aliviou de certas pressões as crianças e os adolescentes. É claro que ninguém queria crianças oprimidas como as crianças dos anos 70 e dos anos 60. Mas o que aconteceu a partir dos anos 80 e que se prolongou na nossa sociedade é que muitas vezes as famílias não educaram os filhos para as frustrações que são naturais da vida. O principal motivo de tristeza entre meninas de 17 anos e muitas tentativas de suicídio se relacionam ao término do primeiro romance. São garotas que desistem na primeira desventura amorosa, né? Então nós estamos criando uma sociedade que não lida bem com as frustrações. Nós estamos criando jovens que não aprenderam a ouvir não. Nós estamos criando jovens que têm nos seus pais advogados perante os professores. Essa é a realidade que nós vivemos nas escolas. Não só nas escolas mais humildes, mas nas escolas particulares. No confronto entre o professor e o estudante, muitas vezes, os pais se colocam como advogados dos filhos. Eu lancei um livro ano passado em que eu uso uma frase que é bem batida entre os professores, né? Pais bananas, filhos tiranos, professores reféns, né? E então, você me fala sobre pertencimento. Eu acredito que a gente só pode pertencer a uma comunidade de direitos e deveres comuns, né? Mas nossa juventude não está pronta para isso, ela não tem vivido isso. Quando você fala na escola particular, uma coisa que me ocorre nessa linha da questão da visão de qual o papel do professor e tal,
é que muitas vezes os pais que têm filhos em escolas particulares entendem que os filhos são clientes. Clientes sempre têm tem razão. razão. E o prestador do serviço é o professor. Então, eu criei 2 filhos em escolas particulares e isso era muito característico nas conversas, às vezes reuniões de pais, ficava muito característico. Alguns pais entendiam que os professores estavam ali para prestar um serviço para o cliente que estava pagando. E como o cliente tem razão. E há uma subversão pedagógica, há uma subversão da relação pedagógica. O estudante não pode ser cliente do professor, justamente porque o cliente sempre tem razão. Existe sim um componente hierárquico na relação entre estudantes e professores. É preciso resgatar o conceito de liberdade. Nós vivemos a licenciosidade é arrogante, a licenciosidade é grosseira e é egoísta. A liberdade leva a criança ou adolescente ao espaço de reflexão, à livre expressão. Pode sim o menino falar o que deseja dizer, discordar do professor, mas terá de levantar a mão para falar. Isso é Respeito, liberdade. né? Aí eu já vou passar para você, Tiago, mas eu quero ouvir o deputado subtenente Gonzaga em relação a um ponto. A gente está falando sobre essa questão do respeito, né? A gente falou sobre segurança pública. Existe um fato que em muitas escolas brasileiras existe uma violência grande dentro das escolas. Estudantes que vão armados, né? Estudantes que agridem professores, existem professores que ficam sem poder entrar em sala de aula mais de 1 ano, 2 anos, fazendo tratamento porque foram muito agredidos, né? Então existe realmente uma situação de violência nas escolas. Em alguns estados brasileiros, inclusive no Distrito Federal, se formou está se criando, aqui no Distrito Federal já houve algumas escolas e tendem a expandir mais, de fazer uma parceria com a PM. Então a PM está dentro de algumas escolas, né? Dentro de algumas escolas e adotando práticas que são comuns no meio militar, né? Então, por exemplo, eu vi esses dias na televisão, a criança sai da sala de aula para ir ao banheiro, ela vai com as mãos para trás. Como a gente vê o pessoal, quando é preso, andar com as mãos para trás, e como é muito comum dos militares andar com as mãos para trás, né? As meninas têm que usar coque. Quer dizer, adolescentes que estão naquela fase de se reconhecer, e agora que as meninas começam a se reconhecer como negras e usar cabelos afro, não pode, tem que ir de coque, né? E, no primeiro momento, a impressão que se tem é que as famílias, como estão vendo que essas escolas estão mais seguras, porque tem um PM, a criança não corre o risco de levar um tiro, de ser agredida pelo colega, as famílias tendem a achar que aquilo é bom, né? A minha pergunta é, nessa sociedade que nós estamos criando, uma sociedade que tem que ter jovens preparados para a 4ª Revolução Industrial, que tem que pensar fora da caixinha, que tem que sociabilizar, até que ponto a gente passar para essa situação extrema é positivo? Qual é a sua avaliação? Olha, tomando a palavra dos professores que manifestaram, o último nosso colega deputado, a disciplina ela é um componente do processo de formação. Nós estamos falando isso dentro de casa, estamos falando isso na escola. Eu vou falar de uma experiência em Minas Gerais, de uma rede, na verdade, o Colégio Tiradentes, que é um colégio militar com 60 e tantos anos, e que tem essa característica dessa disciplina, mas que não é o modelo universal, né? Não é o Estado adotando esse modelo e impondo a todos. E é uma escola militar. É uma escola militar, então já tem essa característica, é o perfil da escola, com resultados, eu diria, se nós tomarmos o Enem como referência, bons resultados. Como é o Colégio Militar aqui Como é o Colégio Militar aqui. Eu tenho, e nós estamos acompanhando, né, esse movimento da chamada militarização dos colégios, numa perspectiva de garantir um processo de disciplina rígida que, com determinados critérios de avaliação, apresentar resultados positivos, né? Principalmente se tivermos a redução do índice de violência dentro das escolas, a redução do índice de reprovação, né, e, por consequência, um resultado do Enem. Então, nessa perspectiva, né, eu vou ficar com os resultados que foram apresentados. Agora, eu não vejo, e fiz essa discussão recente com um colega em Minas Gerais, inclusive gestor dessa rede de colégio nosso lá de Tiradentes, acho que não é um modelo para ser transformado, né, no modelo a ser aplicado em toda a rede pública.
eu entendo que a disciplina não é nem um componente exclusivamente do militar, mas o militar está identificado com esse princípio. Então, acho que nós precisamos, sim, fazer um movimento, né? Porque nós fomos ao extremo da indisciplina, da insegurança, que nós precisamos fazer um movimento. Eu não advogo que tem que ser o militar lá dentro, mas eu advogo que precisamos resgatar. Eu acho que a fala do professor resgata isso. Ó. Se no modelo, se precisa de uma organização militar e de uma capacidade de disciplina militar, que está tendo experiência aqui em Brasília, em Manaus, em Goiânia, eu não acho que precisa disso para todo mundo. Mas, então, nem advogo que a disciplina é uma exclusividade dos militares, mas advogo a tese que se nós não conseguirmos recuperar o princípio da disciplina, da hierarquia que foi colocada aqui em relação ao professor e aluno, isso não vai, nós teremos um aprofundamento da violência nas escolas. Porque eu não sou professor não, mas eu tenho 3 irmãos professores. E um dos grandes problemas é a falta da autoridade do professor em relação ao aluno, em relação aos pais. Sério, então, o que esses militares vieram fazer é colocar esses limites. Falei, olha, você é pai daqui para fora, porque do ponto de vista da disciplina, aqui nós vamos cuidar. Né? Então, acho que nós precisamos de enxergar o que de fato ocorreu, o que está ocorrendo nessa chamada militarização das escolas, porque do ponto de vista da redução da violência, né, do resgate dessa autoridade e do resultado, se tivermos como base o Enem. Eu não estou advogando aqui que o Enem é a melhor referência para nós analisar. Mas se nós analisar por esse critério, nós temos resultado bom. Então, para mim, o que fica? A lição que fica? Que é necessário, sim, resgatar a relação de disciplina e de autoridade dentro das escolas que tem resultados positivos. Professor Mauro Gleison, eu queria ouvi-lo em relação a essa questão das polícias, até porque, além da experiência que já existe, que foi mencionada pelo deputado, com esse episódio em Suzano, o governador Dória disse que pretende fazer uma parceria com a PM em todo o estado, nas escolas que são estaduais, e o prefeito de Suzano também falou a mesma coisa. Sim. Nós vivemos uma crise de autoridade, né? Esse é um mundo da crise da autoridade, o deputado falou um pouco sobre isso, existem inúmeros autores que estão debatendo esse fenômeno e a gente sim precisa retomar essa discussão, esse conceito. Nós nunca fomos contra a autoridade, nós somos contra o autoritarismo, mas houve uma confusão, houve uma inserção da tecnocracia, dos técnicos que foram se meter nas famílias e fazer intervenções que hoje nós colhemos os efeitos disso. E ante essa crise de autoridade, a gente tende a apostar na polícia como solução. Eu queria dizer que o meu mestrado eu sou psicólogo também, o meu mestrado é em violência na escola, e eu vou citar só 2 exemplos. O Japão, na década de 80, contratou professores versados em artes marciais para fazer a contenção em casos de violência na escola. A violência explodiu e até hoje eles não sabem o que fazer com isso, porque não sai muito na nossa linha editorial, mas esses atos como de Suzano no Japão, eles são comuns. Uma segunda experiência que eu relato é que os Estados Unidos, na década de 80, adotou mochilas transparentes, detectores de metais em todas as escolas, câmeras de segurança, bedels e policiais em todas as escolas. Isso está analisado no livro do Devine Maximum Security, que tem disponível na internet. A violência ampliou-se muito mais. Os dados dos Estados Unidos são alarmantes nesse sentido. Então, nós vivemos sim uma crise de autoridade. Eu me sinto muito contemplado pela fala do meu colega, né, como policial. Vivemos sim uma crise de autoridade e é natural que a população acredite que a polícia vai resolver o problema, mas quero dizer, como educador, que nós sabemos como resolver esse problema desde que tenhamos a retaguarda do Estado. Nós sabemos o que fazer. As experiências bem-sucedidas levantadas pela Unesco no enfrentamento à violência e à não aprendizagem, elas contam com ações pedagógicas, culturais, que carecem nos nossos dias. Atividades de cultura, esporte, lazer, nós não temos, né? Então, nós sabemos sim o que fazer. Quanto aos exemplos que foram citados, por exemplo, Colégio Militar de Brasília e outras experiências, para se entrar no Colégio Militar de Brasília, tem uma seleção muito criteriosa e isso já é um corte que alija parte da população. Isso, para mim, não é vantagem. É vantagem nós, educadores, que estamos lá na periferia, com populações vulneráveis e transformamos aquelas realidades. Então, somos favoráveis à autoridade, não somos contra a autoridade. Precisamos do apoio das várias instituições públicas para fazer essa
essa autoridade acontecer. Somos afetos ao trabalho da segurança pública, mas nós, educadores, sabemos o que fazer. Nós precisamos de apoio. Um último ponto que eu diria é que há um discurso muito comum na escola, a gente escuta muito isso por todo o Brasil, como se a família soubesse o que fazer e não faz porque não quer. E não é verdade. As famílias dos meus alunos, elas saem de madrugada e elas voltam de madrugada com uma carga trabalhista que é desumana. E mesmo as populações mais aparelhadas do ponto de vista intelectual e econômico, elas estão tendo dificuldade. Mas ainda tem aquelas famílias que estão inseridas em contexto de muita vulnerabilidade. Sim. As correntes criminológicas mostram para a gente que nos contextos de maior vulnerabilidade, nas periferias, nos aglomerados urbanos de maior risco e vulnerabilidade, essas famílias encontram mais apoio num capital de valores, de conceitos que não são os capitais de valores e conceitos desse pacto civilizatório. É mais conflitante. Como é mais conciliante esse pacto, esse capital de valores com as famílias mais abastadas. Então, assim, tem uma questão também econômica que perpassa por aí. Eu não sei se eu consigo te... Se me permitir, eu só quero, só para a gente trabalhar com os dados corretos. O Colégio Militar de Brasília realmente é isso, mas o Colégio Tiradentes em Minas, tá, há 15 anos é público e foi adotado o processo de inclusão, de acesso inclusivo, certo? Porque também era a famosa prova que já excluía inclusive dentro da hierarquia nossa, porque passava era o filho do oficial que tinha condições, na época do pré-fariseio. Então, hoje, o método é inclusivo, que é diferente, obviamente, do colégio militar, que é diferente das escolas que estão se chamando, não sei nem se corretamente, que está militarizando, que são onde Sim, a parceria Estado e Polícia Militar tem admitido o papel. Só para... Eu gostaria de ouvir o doutor Blanco em relação a essa questão da autoridade, que foi muito falada aqui. Na sua experiência em consultório, trabalhando com jovens, o que o senhor pode dizer para a gente em relação a essa questão? Sem dúvida nenhuma, a autoridade é um elemento fundamental. A hierarquia que deve ser estabelecida entre pais e filhos e que isso se estende, na verdade, para fora do contexto familiar, ela é fundamental, ela é estruturante para o sujeito. Ela precisa ser resgatada, né? Os modelos parentais precisam ser revistos, né? Hoje nós temos, na verdade, uma prevalência muito grande de um modelo que nós chamamos de indulgente, que é esse modelo em que existe muito afeto e pouco limite, pouca disciplina. E o modelo autoritativo é o modelo esperado, é esse modelo em que há muito afeto, mas que também há limite, isso ponderado, isso balanceado. Esse é o modelo adequado, o modelo ideal para ser adotado com qualquer criança. Portanto, a equação para um bom desenvolvimento infantil e do adolescente, ela não é complexa, ela é difícil de ser executada, porque frustrar o filho, disciplinar o filho é doloroso ao pai, é doloroso para qualquer um de nós, né? Porque frustração e conflito gera dor. E aí eu faço coro ao que o deputado professor Israel estava dizendo. Isso começa, na verdade, com a questão da frustração. E eu acho que 3 elementos são fundamentais no processo educacional, familiar e fora do contexto familiar, que é o motivo de procura por atendimento, e na grande maioria dos casos, são eles: baixa tolerância à frustração pelas crianças e adolescentes, dificuldade no manejo da raiva e intolerância. Esses 3 elementos precisam ser trabalhados muito bem, eles são treináveis, eles são ensináveis. É preciso que nós, como profissionais de saúde, profissionais da educação, famílias, legisladores e sociedade como um todo, consigamos treinar essas competências nas crianças, para que quando elas cheguem à adolescência, elas não lidem de uma forma tão difícil com esse processo todo. E atualmente nós vemos adolescentes. Eu sou professor da Faculdade de Medicina, então recebo, na verdade, estudantes que chegam à faculdade nos seus 17, 18, talvez 20 anos, e eles chegam na Faculdade de Medicina ainda com muita dificuldade. E quando chegam nesse processo, tem um grande problema, na verdade, em relação a isso. O deputado professor Israel apontou, na verdade, um exemplo que são as meninas que acabam, na verdade, tendo suicídio ou adotando comportamento automutilatório em decorrência da primeira frustração amorosa, porque é nesse momento em que os pais já não conseguem mais ser advogados dos filhos ou intervir na vida dos filhos para protegê-los de qualquer frustração. São 2 momentos.
quando ele entra na vida profissional, ou quando ele entra na faculdade, quando os pais já não têm acesso mais, portanto terá que lidar sozinho com a frustração e será frustrado obrigatoriamente, e na vida amorosa, quando os pais já não conseguem ter alcance mais para obrigar outra pessoa a amar o seu filho ou querer ficar com ele. Então, nesse processo todo, e eu acho que precisa começar desde muito cedo, sabe? Isso acontece lá na primeira infância. Tem sido tão discutido aqui na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, discutidos processos, na verdade, de empoderamento e de qualificação da primeira infância. Começa, na verdade, treinando frustração, treinando o manejo da raiva, sabendo reconhecer as emoções e nomear as emoções. Muitos adultos atualmente não sabem sequer nomear as próprias emoções. E é nesse processo, na verdade, que nós temos que treinar as famílias, ajudar as famílias, porque as famílias estão querendo fazer o seu melhor, mas estão com poucos recursos para poder fazê-lo. Eu preciso fazer um intervalo, na volta eu volto com o senhor, deputado, e a gente vai falar na volta sobre a segurança dos jovens em casa, os jovens que ficam em casa, ou talvez a pseudo-segurança desses jovens, e sobre o nosso papel, o papel da imprensa diante de uma situação como essa. Então, se você não participou, ainda dá tempo, pelo Twitter, pelo Facebook, na nossa página youtube.com/Câmara dos Deputados. A gente volta já já, não saia daí. Olá, a Expressão Nacional está de volta. Estamos falando hoje sobre os episódios de violência, como recentemente ocorrido em Suzano. Deputado professor Israel Batista, eu queria entrar num ponto que é o seguinte, o deputado subtenente Gonzaga comentou que ele ficou 20 anos tentando tirar o filho dele da frente do computador e tal, né? Mas muitos pais, hoje em dia, eu diria que os pais, inclusive da minha geração, eles muitas vezes se sentem confortáveis e seguros de saber que os seus filhos estão em casa, né, livres de perigo, protegidos, não estão na rua, não são assaltados, não são agredidos e tal, estão ali. Mas muitas vezes não sabem que aquele momento que ele está ali no computador, dia e noite, além de ele ter perdido muitas vezes as condições de sociabilização, de convivência, e que quando ele ouviu um não e for frustrado, como disse o psiquiatra, ele não vai conseguir reagir, mas muitas vezes ele está participando e ele está sendo vítima de um ambiente, né, um ambiente perigoso na internet. A gente vai falar na semana que vem, inclusive, sobre isso, sobre Deep Web, Dark Web. E eu queria ouvi-lo em relação a essa sensação que os pais têm de que os filhos estão seguros, protegidos em casa. A nossa escola brasileira, ela precisa se transformar profundamente e com muita urgência. O Brasil, na última pesquisa da OCDE, foi o primeiro do ranking mundial em violência escolar, também foi o primeiro do ranking mundial de agressão contra o professor, também foi o campeão mundial em tempo gasto para a obtenção do silêncio da turma para início de aula. Olha que dado interessante. Os pais estão com medo e com razão. A escola, a rua, não é um ambiente seguro. Ser professor hoje é uma profissão perigo. O Brasil também, pela pesquisa da Varkey Foundation, é o primeiro no ranking mundial em desvalorização social do professor. O professor é o profissional de nível superior mais desvalorizado no Brasil. Esse é o profissional. Então os pais têm razão quando eles querem que os filhos fiquem dentro de quatro paredes ali, seguros, né? Essa segurança, pelo menos a impressão de segurança conforta os pais. Mas aí nós estamos criando a geração do quarto, né? São meninos que passam mais de 6 horas do seu dia na frente da tela de um computador. E os pais que acreditam estar livrando seus filhos do perigo ao deixá-los em casa, mal sabem que o perigo não está na rua, mas hoje em dia o perigo está atrás da tela de um computador. Então, essa superproteção também tem causado muitos transtornos nas últimas gerações de estudantes brasileiros. Há uma superproteção dos pais, há uma superproteção inclusive emocional. Eu não quero que o meu filho ouça não, eu quero ajudar o meu filho a resolver os problemas dele. E quando esse ser humano precisa atingir a maturidade e a independência, ele não foi preparado para isso.
uma hora ou outra ele vai ter que se sustentar sozinho, ele vai ter que lidar com o chefe mal-humorado, ele vai ter que lidar com o atraso de um fornecedor, ele vai ter que lidar com os boletos que ele tem para pagar. E super proteger os filhos, deixando-os no quarto, deixando-os em casa, na verdade vai gerar necessidade de uma superproteção eterna. Então você vai ter filhos que aos 30 anos não conseguem tomar decisões por conta própria. Nós temos alguns estudiosos brasileiros, eu gosto de uma delas, é a professora Tânia Zaguri, que fala que os pais nunca desejaram tanto ser amados e nunca foram tão desprestigiados por seus filhos. E as gerações anteriores, elas tinham uma característica interessante, né? Pais extremamente disciplinadores, com coração de pedra e de gelo, mas que viveram a devoção de seus filhos. Os filhos eram verdadeiros adoradores de seus pais. Ou seja, os pais que não buscavam amor, mas respeito, obtiveram o amor dos seus filhos. E os pais da atualidade, que buscam o amor de seus filhos, ganham o desprezo dos filhos. É impressionante, né? A quantidade de pais que foram pais de crianças nos anos 80 e que hoje reclamam que seus filhos adultos não os visitam é assustadora, né? Então é interessante isso, a superproteção e a demonstração de amor e essa carência dos pais que querem ser amados pelos filhos, talvez tenha trazido para as nossas últimas gerações o efeito contrário, né? E aqueles filhos que no passado foram criados sob rígido controle, com pais bastante duros, com regras muito claras, esses devotaram um amor impressionante pelos pais. Então é uma coisa para a gente pensar. Não é? Deputado Subtenente Gonzaga, gostaria de ouvir em relação a essa segurança ou pseudo-segurança dos filhos que estão em casa e colocar um comentário que chegou da Beatriz Matos. Ela fala da dificuldade com o filho dela, que é um jovem negro de 13 anos e que é vítima de todo tipo de preconceito, injustiça, ela já o mudou de escola, e ela diz assim: não acredito que a violência, não acredito que seja culpa de jogos, pois eu sempre joguei, ela fala do Mortal Kombat aqui, no Mega Drive, desde os 10 anos, hoje tem 36 anos. E nunca pensei em incorporar personagem nenhum. E o autor, o jornalista que escreveu um livro sobre o Columbine, ele também dissocia completamente essa questão dos jogos, de que a violência seria estimulada pelos jogos e os jogos seriam os grandes responsáveis. Por outro lado, esses jovens de Suzano, o rapaz que foi apreendido hoje, ele deixou bem claro que eles desenharam muitas coisas de acordo com determinados jogos que eles jogavam. Olha, eu acho que qualquer associação automática, nós vamos errar, certo, né? Já que eu falei do meu filho, ele riu da minha cara 300 vezes. Tá certo? E hoje ele está lá, está na faculdade, já está seguindo a vida. Então, qualquer associação automática nós vamos errar, certo? Isso é fato, né? O que nós estamos colocando aqui é que tem esse ingrediente da formação e dessa fragmentação, né, das famílias e essa transferência de responsabilidade para as empresas de entretenimento, para educar nossos filhos, e isso tem problema. Mas eu queria voltar um pouco quando falamos da questão da autoridade do professor, mas para também fazer uma crítica, chamar a responsabilidade de outras políticas que interferem diretamente nessa autoridade dos professores, principalmente quando nós falamos de escolas públicas no interior e nas periferias. Porque nas escolas particulares, e até mesmo em algumas militares, o limite é a reprovação e é dispensado do colégio, certo? Ou outro, mas nas escolas públicas, que obrigatoriamente tem que ser inclusiva, que estão nas periferias, estão no interior principalmente, há uma ausência total do Estado para dar a retaguarda para garantir essa autoridade. Porque o professor uma coisa é o professor com papel e resultado disciplinar, outra coisa é o professor ter o papel de Estado enquanto polícia, que é diferente. Então nós temos um nível de violência dentro das escolas, dentro da sala de aula em relação ao professor, que ele se torna e se sente totalmente incompetente
incapaz de reagir frente a essa violência, porque ele precisa de um Estado, polícia aqui na retaguarda para dar suporte, né? Já que falei de família, vou falar da minha irmã, tem homenagem a ela, que foi professora até outro dia. Ela já teve que lidar com reação de adolescente com faca fincada na mesa, só que ela está a 40 quilômetros de outro agente de Estado que não vai chegar lá a tempo. E se chegar também, aí a velha crítica que você conhece da nossa parte, que é a incapacidade do Estado agir e reagir, aí sim numa perspectiva policial, tá certo? Da retaguarda policial, aí sim para fazer a prevenção, para fazer a investigação e aplicar corretamente, inclusive dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, que na minha convicção há espaço para aplicar as medidas e que aí falta uma série de estrutura. Então, responsabilizar também a violência nas escolas. Essa falta de, ou melhor, responsabilizar a falta de autoridade dos professores nas escolas. Apenas a esse conflito de geração e de relação, também o equipe nós não podemos cair. Há uma ausência de outras políticas, de instrumentos, e o professor, o poder disciplinador dele não é poder de polícia. E quando ele tem que exercer os dois, ele vai falhar nos dois. O Orlando de Toni, ele comentou no Facebook o seguinte: as famílias de hoje estão desestruturadas e as escolas mais ainda. Esses estatutos não estão dando o resultado que pretendem. Tem que rever e começar tudo do zero. Quais deles? Quais os estatutos que ele está falando? Eu acredito, né, que ele esteja falando do Estatuto do ECA, né? Do ECA. Olha, eu sou crítico, do... nós já conversamos aqui sobre o Estatuto. Eu sou crítico da máxima se coloca que o Estatuto não pune, para mim, né? O Estatuto foi a legislação que introduziu a possibilidade de punição de fato. Ele está a desejar, não necessariamente nos instrumentos do Estatuto. Na dimensão punitiva. Na dimensão protetiva e das demais políticas públicas. Nas duas, ele não consegue, o Estado não conseguiu cumprir o Estatuto nem na dimensão protetiva e nem na dimensão coercitiva. Porque... né, a rotatividade no sistema é por falta de vaga. Então, não é porque a avaliação está correta, aí é mais na área do nosso mestre psiquiatra, mas, assim, infelizmente, assim como a gente ficamos mais parte do tempo aqui fazendo uma crítica ao modelo e à realidade da escola, aí a gente volta para o sistema de polícia, de justiça, e vamos ver, o ECA, eu advogo a tese que nós precisamos de alterar o ECA até para aumentar a possibilidade o tempo de punição e alcançar, mas se ele tivesse sido realmente aplicado na dimensão preventiva, protetiva e na dimensão punitiva que ele já estabelece, o resultado seria outro, com certeza. Eu queria ouvir o professor Israel em relação à questão da preparação dos professores. Os professores, eles estão preparados para lidar com esse jovem que chega com todos esses problemas que nós estamos colocando aqui, inclusive para identificar eventualmente na atitude do jovem, o jovem que precisa de uma atenção especial? Não. Nós temos um sério problema de formação profissional no Brasil. O Congresso encara esse problema. Recentemente me chamaram num meio de comunicação para falar sobre isso, citando a Finlândia como um modelo, mas na Finlândia o professor é a profissão mais bem paga, né? E a formação lá é de transposição didática durante todo o curso superior e tem-se alguns poucos semestres para se aprender o conteúdo que vai ser ministrado. Aqui é o inverso. Aqui a gente tem 4 disciplinas vergonhosas, não, com todo respeito a essas disciplinas, mas são vergonhosas quando são apenas 4 disciplinas para dar conta de uma realidade que não se ensina na faculdade, nem mesmo nos cursos de pedagogia. Eu sou professor do ensino superior, nem na pedagogia. Nós não estamos sendo preparados para essa diversidade. A pedagogia parte do pressuposto de um aluno, de uma abstração, que se chama aluno e que não existe no contexto real. Eu queria retomar alguns pontos que esse ensino superior não encara também o fato de que essas famílias que nós vamos encontrar lá não são só as famílias que estão com dificuldade com a autoridade. São famílias que também não têm essa disponibilidade para a autoridade. São alunos que não têm políticas públicas, como, por exemplo, da saúde mental ou da assistência social. Falemos a verdade, o sistema de saúde social no Brasil, a política pública de assistência social está muito fragilizada, a de saúde mental está muito fragilizada, e para onde? A segurança está muito fragilizada e cai para onde? Para a gente, para nós professores. Então, que também não foram preparados. Que também não fomos preparados. Então, o resultado não pode ser não bom, poderia né? ser outro, né? Então, nós temos que pensar nessa família que carece de recursos básicos
Não é que ela não saiba dar autoridade para o filho, mas ela carece de recursos básicos de uma criança, de um adolescente que traz disfunções psíquicas desde a infância e que nós, professores, percebemos em sala de aula, e ainda que nós encaminhemos, quantos casos o Wellington de Realengo foi encaminhado, esses meninos têm encaminhamentos, mas a política pública de saúde mental não consegue atender porque ela está muito frágil no Brasil. E a gente precisa considerar esses fenômenos também, não é só uma questão da ausência de autoridade. O Freud trabalhou com um conceito na década de 20, fantástico, que ele fala da falência da função paterna, que passa um pouco por aí, da ausência dessa castração. Esses meninos todos, desses casos e fora do Brasil, eles nos falam de uma compensação fálica, que eles sentem uma fragilidade muito grande, sobretudo com relação ao feminino, e que eles buscam essa compensação por meio da arma, mas que encontram nas redes sociais pares que alimentam de uma forma equivocada essa fragilidade que eles vivem. E aí eles encontram o empoderamento por um caminho muito equivocado. Eu queria ouvir o Dr. Tiago Blanco em relação a um ponto que é a abordagem que a imprensa tem dá para assuntos desse tipo, né? O caso de Suzane e tantos outros casos, eles permanecem na mídia quase que 24 horas por dia, durante vários dias, né? Em relação, por exemplo, ao suicídio, a Associação de Psiquiatria tem toda uma orientação em relação a como nós, jornalistas, devemos trabalhar a questão da divulgação de casos de suicídio, que no frigir dos ovos é a não divulgação. E a gente sabe também que esse jovem, logo depois, no caso de Suzano, logo depois do caso, nos grupos na internet em que eles conversavam sobre isso, o fato já era comemorado. E já dizia, olha, vocês conseguiram a publicidade, está todo mundo falando. São nossos heróis. Nossos heróis. Então, muitas vezes, esse menino que é vítima de bullying, né, também na escola, né? e que ele vê que aquilo ali, bom, eu vou morrer, vou levar um monte de gente comigo e eu vou ficar na história. Meu nome está registrado, como ficou Columbine, e eu vou fazer mais de Columbine, passou a ser uma referência, né? Eu queria saber se vocês pensam em alguma coisa também nessa linha de como nos orientar, de como a imprensa deve agir em relação a isso, justamente porque talvez isso, talvez eu esteja errada, acabe estimulando esse tipo de coisa. Na mesma linha que a gente pensa o suicídio, a gente pensa da violência. A violência ela é contagiosa, talvez mais contagiosa que inclusive doenças infectoparasitárias. O contato próximo com a violência, o acesso à informação de violência pode, de fato, estimular comportamentos violentos. Portanto, a cobertura de eventos como o que aconteceu, assim como a cobertura de suicídios, tem que ser feita de forma bastante cautelosa e respeitosa, sobretudo com as vítimas, sobretudo sem, na verdade, entender esse sujeito que adota esse comportamento como algo heróico, como algumas pessoas podem adotar. Claro que essas pessoas que comemoraram são pessoas vulneráveis. E aí eu resgato um pouco o que o deputado estava falando e a pergunta sobre a questão dos jogos eletrônicos, violentos principalmente. Obviamente que não são todas as pessoas expostas a jogos eletrônicos que terão consequências negativas, mas existem algumas pessoas, de fato, extremamente vulneráveis para esses jogos. E nós não sabemos de pronto quem são esses garotos ou garotas vulneráveis. Quando a telespectadora fala sobre a própria experiência pessoal, a gente está falando de gerações muito diferentes. A gente falou um pouco sobre frustração e gerações anteriores eram mais treinadas para a frustração, para a espera. Portanto, a exposição àqueles jogos, que eram jogos que tinham uma dimensão muito mais do fantástico, que eram personagens que não eram personagens reais, eram personagens criados, assim por diante, não tem a mesma dimensão de impacto dos personagens dos jogos eletrônicos contemporâneos, principalmente porque, eventualmente, a morte ou matar alguém no jogo eletrônico pode trazer, na verdade, um benefício, um ganho para o jogador e, portanto, acaba adotando essa estratégia como uma estratégia de empoderamento do personagem que a criança ou adolescente elegeu e, portanto, trazendo consequências. Os jogos eletrônicos precisam ser bastante monitorados. É impossível hoje, na verdade, que os pais impeçam seus filhos de ter esses jogos eletrônicos, sobretudo os violentos. Mas a minha recomendação é que, de fato, os pais estejam junto com os filhos, de preferência
na verdade, que até joguem junto com seus filhos para perceber qual que é o padrão de comportamento que essa criança ou esse adolescente está tendo diante daquela experiência de violência extrema que está sendo exposto naquela situação. Então, eu acho que, com a questão da mídia, a mídia tem que ser bastante cautelosa de fato. Claro que não dá para não fazer cobertura de um evento como que aconteceu, é preciso que as pessoas saibam o que aconteceu, mas de fato com uma cautela muito grande, sem trazer, na verdade, à tona questões que possam estimular outras pessoas. Portanto, entendo que a exposição, na verdade, do evento, né, com a cautela de como vai ser discriminado ou descrito os autores do massacre, precisam ser bastante cuidados, né? E, sobretudo, na verdade, a exposição das imagens também. Algumas redes de TV divulgaram as imagens e, sobretudo, na verdade, nas redes sociais, algumas pessoas divulgaram imagens das vítimas e de uma maneira bastante pouco cuidadosa, e isso pode ter consequências bastante graves para as pessoas. Deputado professor Israel Batista, o que o senhor acha em relação a essa forma como a imprensa, nós jornalistas, devemos tratar isso e até que ponto a forma como vem sendo tratada contribui ou não para esse tipo de evento? Contribui, a forma como vem sendo tratado é uma forma que contribui para que naquele grupo social, naquele tipo de adolescente, de jovem, que o Tiago chama de vulneráveis, né? Aquele microcosmo considera esses meninos heróis. A imprensa, eu penso que a imprensa poderia focar mais nas vítimas, na dor, porque muitos desses estudantes que cometem esse tipo de atos, né? Eles querem se imortalizar, eles querem ocupar um lugar social que eles nunca conseguiram ocupar. E eles buscam, nessa atitude extrema, justamente ter o nome divulgado. Eles vivem em um microcosmo social muito próprio antes de cometer esses atos. Eles estavam em grupos de WhatsApp, eles estavam debatendo sobre isso. Eles tinham uma plateia, né? E talvez a cobertura de imprensa amplifique essa plateia. Muitos atentados, muitos tiroteios em escolas depois de Columbine tiveram como referência Columbine. E a meta de superar Columbine. A meta de superar, exatamente. Então, a imprensa precisa ser muito cautelosa, ela tem que cobrir, obviamente, esses fatos, mas é preciso ter uma decisão muito dura de evitar essa divulgação, evitar dar a essas pessoas, mesmo que para o microcosmo social, o status de heróis. Permite-me complementar, que eu acho que a imprensa, na verdade, também tem um outro papel importante, que é utilizar esses eventos como, na verdade, momentos importantes para se discutir violência, como a gente está fazendo aqui. Né? Então, quer dizer, muito mais do que ficar divulgando e repetindo sobre a questão, na verdade, a questão do evento em si, é utilizar isso, na verdade, como um mecanismo para discutir a violência, quais são os comemorativos que levaram as pessoas a discutir, na verdade, violência institucional, discutir, na verdade, aquilo que, né, nós chamamos de bullying. Né? Às vezes, na verdade, esse termo, na verdade, é bastante utilizado de forma errada muitas vezes, sim, mas que existe violência entre estudantes, violência com professores, e isso tudo é importante. Então, a recomendação para a imprensa é que utilize, na verdade, esse momento em que a sociedade está disponível para discutir isso e aprofunde a discussão social nesse aspecto. Eu gostaria de aprofundar muito mais, mas infelizmente não tenho mais tempo. Eu preciso encerrar o programa. Eu quero agradecer ao deputado professor Israel Batista, PVDF. Seja bem-vindo à Câmara. Desejo sucesso no primeiro mandato. Muito obrigado. Aqui. Professor Mauro Evangelista, muito grata também por sua presença aqui no nosso debate. Deputado subtenente Gonzaga, PDT de Minas, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no Expressão Nacional. Doutor Tiago Blanco, psiquiatra infanto-juvenil, muito grata também. Você de casa que nos acompanhou, como eu disse na abertura do programa, nossa ideia não é esgotar o tema, era tentar discutir um pouco das várias dimensões, a gente tentou fazer isso, espero que tenhamos conseguido. Eu agradeço a sua participação, a sua audiência. Na próxima semana nós vamos falar sobre Deep Web e Dark Web. Como está a legislação brasileira em relação a esse tema, vai ser a nossa pergunta. Eu sou Maristela Santana e a gente volta na próxima terça, às 9 da noite, ao vivo, aqui na TV Câmara. Até lá.